Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs. Você, irmão católico, você, irmão evangélico, sejam muito bem-vindos. Começarmos essa segunda-feira, que bênção estarmos todos reunidos aqui para lermos juntos a palavra do Senhor e vivermos esse sexto dia da nossa quaresma. Como tá passando rápido, pessoal, olha só, sexto dia da quaresma já. Bom dia, Samuel, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe e a toda a família. Gente, 6 dias já da quaresma. E a pergunta que fica é: qual que vai ser o teu propósito com o Senhor nesses dias? São 40 dias de preparação para vivermos a Páscoa do Senhor. E como você tem se preparado? Qual propósito você já fez? Olha só, 6 dias dos 40 já passaram. Realmente está muito rápido. Então, que você possa reforçar, refazer esse teu propósito com o Senhor. E aqui, no dia de hoje, o Senhor nos lembra, como a gente viu ontem em seu Evangelho, ontem nós vimos que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então, muitas das vezes, nós jovens fica nessa: Jesus é misericordioso. Essa história de inferno aí é coisa que a igreja coloca, o que os teus pais colocam para te deixar com medo, para te mover a fazer o que é certo por medo. E aqui o Senhor te fala de verdade. Na leitura de ontem, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo demônio, mostrando como o demônio é real e quanto ele investe. Ele é astuto, extremamente desafiador, porque ele foi tentar o Filho de Deus, que estava 40 dias e 40 noites no deserto, sem comida, sem água. Jesus estava com fome, e a partir do momento de que depois dos 40 dias, Jesus faminto, ele vai lá naquele momento de fraqueza do Senhor, de fraqueza humana, de fato, sem dormir direito, sem comer, sem ter uma cama, sem ter onde repousar a cabeça, sem ter onde ir ao banheiro, sem ter onde tomar banho. Naquele momento, o demônio, aquele momento de fraqueza do Senhor, ele vai lá e tem coragem de tentar o Filho de Deus. E vimos ontem que a arma que Jesus usa para vencer o demônio, Jesus não dialoga com ele, Jesus responde às tentações do demônio com a palavra de Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui, aprendendo juntos a palavra de Deus, para nós podermos vencer as batalhas e as tentações de todos os dias. E no Evangelho de hoje, que é Mateus 25, a leitura de hoje é Mateus 25, de 31 ao 46. É o juízo final. Aqui também, a imagem do inferno, porque nós muitas vezes nos recusamos a acreditar, a gente acredita nesse Deus misericordioso, que mais parece um avô, né? Que deixa tudo, que tá tudo liberado, que tá tudo certo, e não parece um pai justo. Deus é justo, querido e amado irmão e irmã. E hoje, o que o Senhor vem te falar é que vai chegar o final dos tempos, onde Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. De um lado vão os justos, de outro lado vão os que vão para o fogo eterno. E o Senhor nos deixa esses poucos anos que passamos aqui na terra para escolhermos para onde queremos ir. E tudo que nós plantamos hoje não é para colher na terra. Se você plantar uma coisa ruim, você ter uma vida toda desregrada e colher os frutos disso aqui na terra, no máximo você vai colher aí, sei lá, você está com 30, se você viver até 100, você colhe coisa ruim por 70 anos. E o que é isso que são 70 anos diante da eternidade? A gente está plantando e vamos colher na eternidade. Então, tudo que você faz hoje é para te lembrar nesse Evangelho que vai chegar o dia do juízo final. Vai chegar o dia, a hora da prestação de contas. E o Senhor morreu por nós na cruz, naquela cruz, para te mostrar que vai chegar esse momento. Que o Senhor vem te mostrando na cruz, nessa quaresma, Ele vem te mostrando o caminho que você deve percorrer. Esse caminho que não é fácil, é passar pela porta estreita, como Jesus passou.
e como Jesus sofreu. E por isso nós estamos meditando a cruz de Cristo, essas 40 meditações que vamos fazer juntos ao longo da Quaresma. Hoje é muito bonito também, cada dia é uma revelação diferente que o Senhor faz para nós a partir da leitura dessas mensagens. E assim que possamos nos lembrar e ter a certeza de que o que plantamos nessa terra nós vamos colher na eternidade. E por isso vamos à leitura do Evangelho de hoje, Mateus 25, do 31 ao 46, o juízo final. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que sejamos perdoados pelos nossos muitos e graves pecados. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor vem nos colocar aqui como essas ovelhas, né? As ovelhas que, como o Senhor, são esses que são levados em silêncio, que cumprem as ordens do Pai. A ovelha é aquele animal sereno, tranquilo, que vai e obedece à voz do seu pastor. O cabrito aqui representando essa rebeldia, esse animal mais rebelde, mais curioso, né, que é mais astuto também, de mais impulso, diferente da ovelha. É muito mais difícil você conter um cabrito que você conter uma ovelha. A ovelha realmente, ela é aquele animal dócil, manso. Por isso que Jesus vem como essa ovelha também, que é levada, né, para o seu martírio, para o seu abate. Aquele animal dócil, manso, que escuta a voz, né, de quem o guia, a voz do pastor, e faz, e é levado e segue essa voz. Diferente de um cabrito, né, que representa a rebeldia. E quantas vezes nós, jovens, somos esses rebeldes cabritos que não queremos escutar a voz, queremos fazer tudo de acordo com a nossa vontade e os nossos prazeres, e a nossa vontade e o nosso coração, eles não representam a vontade do Pai, né? É enganoso
é o coração do homem. Então, que lástima você, eu, sermos levados e conduzidos pelas vontades do nosso coração. Certamente seremos levados ao fogo do inferno se nos deixarmos levar pela vontade, pelos desejos do coração, porque de fato o coração não sabe o que quer e não conhece, né, os desígnios do Pai. Que a tua alma possa estar em conformidade com os desejos do Pai, que você possa viver e agir de acordo com a vontade do Pai, e não de acordo com os teus desejos, com esse coração de carne. Afinal de contas, a carne vai passar. Vai passar e mais cedo ou mais tarde, como o Senhor nos diz aqui, os que não praticam a vontade do Pai, né, os que estão à esquerda, esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então o Senhor vem aqui nos falar do destino da nossa alma, enquanto esse corpo físico, em breve, será só pó e resto de ossos, dentro de uma caixa de cimento. É só isso que sobrará de nós, queridos e amados irmãos e irmãs. E aqui o Senhor vem nos chamar hoje também à caridade, às obras de caridade, né? E ele vem listando aqui desde a fome e ajudar aos que têm fome, ajudar aos que têm sede, ajudar aos que estão peregrinos, aos que precisam de um apoio para se reestabelecer, né? Às vezes alguém que está aí só com uma mochilinha nas costas, passando pela cidade, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, e a gente sabe que aquela pessoa precisa, né, de um apoio. Aqui as pessoas que não têm nem o que vestir, aos enfermos que nós poderíamos visitar e auxiliar, aos que estão na prisão e nós não vamos visitar. Então o Senhor vem aqui e chama esses que estão nessa situação de vulnerabilidade. O Senhor fala que em verdade eu vos declaro todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então o Senhor vem nos chamar hoje à caridade, ao amor e à caridade, porque ao ajudar um irmão que precisa fisicamente de uma ajuda, de um apoio, de comida, de água, de roupa, de um abrigo, de uma visita no hospital, de uma visita em casa a um doente, de uma visita na prisão. Todas as vezes que nós fazemos isso por amor ao irmão, estamos fazendo isso também ao nosso Senhor. E aqui, mais uma vez, o Senhor nos lembra que quando não tivermos esse olhar de misericórdia, mas esse já é o segundo, né, andar. A caridade é o segundo andar. O primeiro amor, o primeiro andar, o primeiro degrau dessa escada é pedirmos a Deus para o amá-lo de todo o nosso coração. O primeiro passo que nós precisamos dar é amar ao Senhor. Pedir ao Senhor a graça de amá-lo de todo o nosso coração. E o segundo degrau é a caridade. Porque a partir do primeiro degrau, os 3 primeiros mandamentos são em relação a Deus e ao nosso amor, ao nosso compromisso com Deus. E os 7 mandamentos seguintes são referentes, né, ao nosso irmão. Podemos aqui juntos, né, relembrar os mandamentos. Vamos aqui pegar e relembrar. Bom dia, Thaisa, que Deus te abençoe. Vamos aqui, olha, os 3 primeiros mandamentos, eles têm relação com o nosso amor a Deus. Primeiro é o nosso amor a Deus. E a partir do amor a Deus, nós conseguiremos evoluir para o amor ao irmão, que a gente vê aqui a caridade que o Senhor nos pede, porque Ele nos mostra que se não tivermos as obras de caridade, que nós só conseguimos por amor ao Senhor. Então, primeiro o amor ao Senhor, depois as obras de caridade. E se não tivermos as obras de caridade, seremos enviados para o fogo eterno, no dia do juízo final, e é o que o Senhor nos fala aqui no final do Evangelho. Esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então, os 3 primeiros mandamentos são a nossa relação com Deus. Primeiro,
amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome santo em vão, guardar os domingos e festas. Depois para baixo, do 4º até o 10º, são os mandamentos que nos mostram como deve ser a nossa relação com o nosso irmão. 4º mandamento, honrar pai e mãe. 5º, não matar. 6º, não pecar contra a castidade. 7º, não furtar. 8º, não levantar falso testemunho. 9º, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, nós vimos aqui que os 3 primeiros mandamentos, nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, e os outros em relação ao nosso irmão. E assim, nessa relação também de amor com o nosso irmão, nós vemos a importância do silêncio, que é a nossa leitura de hoje, da meditação, da nossa reflexão de hoje. Jesus se calava, e muitas das vezes o que nós precisamos para exercer essa caridade com o nosso irmão. Bom dia, Lohanzinho, que Deus te abençoe, para de farmos sermos caridosos e honrarmos o nosso irmão. Muitas das vezes respeitarmos nossos irmãos, muitas das vezes o que nós precisamos é nos calar para não pecar também. E assim, o Senhor nos dá esse exemplo no seu caminho para o Calvário. E hoje, 6º dia, Jesus calava-se. Vimos ontem que Jesus foi levado até Anás, e aí foi naquele momento que ele levou aquela bofetada no rosto, aquela marca que ficou estampada no Santo Sudário, aquele inchaço no rosto de Jesus que tapava, pegava até o seu olho, que ficou quase assim, quase que não dava para ver mais o olho, um dos olhos de Jesus no Santo Sudário, por conta de tanto inchaço. E aí é a primeira vez que uma mão humana bate no Filho de Deus. É uma mão humana que toca, que bate com força, com violência no Filho de Deus, que também é Deus, mostrando tanto amor de Deus por nós. Jesus se faz tão pequeno e, por certo, não se poderia bater, obviamente não se poderia bater, agredir o Filho de Deus, mas menos ainda em um homem que está amarrado com as 2 mãos para trás e com uma corda presa no seu pescoço. A covardia que a humanidade chega. E ontem a reflexão, se você não viu, depois veja, compartilha também com mais colegas, com a sua família. A covardia também que nós fazemos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, cada vez que nós pecamos. E aqui a reflexão que foi trazida ontem é essa, que nós podemos ser esses que quando pecamos também agredimos o Senhor. E o Senhor pode estar olhando para a gente todos os dias em que pecamos ou que voltamos àquele pecado que nós prometemos, que nós confessamos que não íamos mais voltar. E quando voltamos àquele pecado, o Senhor olha para a gente e fala: por que você está me batendo de novo? Então, a agressão não parou naquele soldado. A agressão continua hoje com os nossos pecados. Os espinhos que foram cravados em Jesus, o prego que prendeu suas mãos, que atravessou suas mãos na cruz, são os pregos, são os espinhos dos nossos pecados hoje. Então, que possamos estar cada dia mais conscientes e que essa quaresma, esses 40 dias, sirvam para nos dar a consciência que precisamos para não voltar a pecar. E aqui, a leitura continua com Anás, remetendo Jesus atado, amarrado a Caifás, que era o verdadeiro sumo sacerdote. Tudo corria, além disso, a marchas forçadas, porque era um dia de grandes preparativos, e já ao cair da tarde do dia seguinte, da sexta-feira, isso ainda era de noite, então no dia seguinte, na sexta-feira, os judeus celebrariam a ceia pascal. Iniciou-se o julgamento provavelmente de manhã. Muitos testemunharam falsamente contra o Senhor,
mas as denúncias eram contraditórias e inconsistentes. Algumas testemunhas aduziram uma frase sobre o templo que talvez pudesse convencer o tribunal. Jesus tinha dito: destruí esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Agora mudam as palavras e distorcem de um modo grosseiro o sentido da frase. Mas nem mesmo nesse ponto os testemunhos coincidem. Jesus calava-se. Via a má-fé estampada naqueles rostos. O processo não avançava, pois não encontravam depoimentos que combinassem uns com os outros. Passaram muitas testemunhas, mas sem resultado positivo. O silêncio de Jesus e aquelas acusações sem fundamento devem ter criado um clima de dúvida entre alguns dos membros do Sinédrio ali presentes. Então Caifás dirigiu-se ao centro da sala e disse a Jesus: Tu nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? O tom cada vez mais nervoso do pontífice não abalou o Senhor. Por outro lado, o que havia de dizer? Ele permanecia em silêncio e nada respondeu. Impressiona a figura calada do Senhor ao longo da sua paixão. Jesus não falará diante de Herodes e mal dirá 2 palavras diante de Pilatos. Contemplá-lo-emos igualmente de pé, sem dizer palavra diante de Barrabás e dos seus inimigos excitados e à espreita do menor deslize. Isaías já o tinha profetizado muito tempo antes. Serei levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro diante de quem o tosquia. Permanecerei calado e não abrirei a boca. E o salmista fala do Senhor, do Salvador, como se tivesse estado presente nessa noite. Os meus amigos e os que andavam comigo fugiram de mim. Os que tentavam tirar minha vida procuravam consegui-lo com calúnias e falsos testemunhos. Os que pretendiam fazer-me mal só diziam mentiras e não faziam senão inventar falsidades contra mim. Mas eu, como se fosse surdo, não escutava, como se fosse mudo, calava-me. Permaneci no meio dos meus acusadores como se não os ouvisse, como se não tivesse nenhum modo de me defender e de convencê-los do seu erro. Salmo 37. Foi isso, exatamente o que o Senhor fez. Nada respondeu, e como se fosse mudo, calou-se. O silêncio de Jesus é o silêncio de um Deus que é o Verbo, a palavra eterna. Não era o momento de pronunciar palavras, mas de falar mudamente pelo sofrimento e pela humilhação. E hoje, Jesus se cala quando o ofendemos. Cala-se quando o ignoramos. Cala-se quando construímos a nossa vida de costas para Ele, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Silêncio paciente, silêncio sempre à nossa espera, para nos dar a paz que o mundo não pode dar e devolver-nos a esperança. Nada respondeu, que a imitação do Mestre, nós também devemos aprender a calar em muitas situações, a desculpar quando temos de fazê-lo. Perdoemos sempre com um sorriso nos lábios. Falemos com clareza, sem rancor, quando nos parecer em consciência que devemos falar. E deixemos tudo na mão de Deus, nosso Pai, com um divino silêncio. Jesus calava-se. Se se trata de ataques pessoais, por mais brutais e indecorosos que sejam, preocupemo-nos apenas de fazer boas obras, que Ele se encarregará de que elas brilhem diante dos homens, como está lá em Mateus 5. Aprendamos dele a silenciar as palavras inoportunas, as queixas, as palavras revoltadas, vingativas ou ferinas, começando por expurgá-las do nosso mundo interior. A vossa fortaleza estará no silêncio e na esperança. De calar, não te arrependerás nunca, mas de falar, muitas vezes, como está no livro Caminho de São João Maria
escrivá. Que possamos aprender do Senhor e pedir a Ele nesse dia para aprender dele o silêncio e realmente tirar do nosso coração, como expurgá-las, né? Colocar para fora do nosso mundo interior, do nosso coração, as palavras inoportunas, as queixumentas, né? As queixas de ficar reclamando, as palavras revoltadas, vingativas ou as palavras que ferem. Que possamos pedir ao Senhor essa graça do Espírito Santo de tirá-las do nosso coração e o Senhor que venha preencher o nosso interior com a vossa fortaleza e com a esperança. Devolver a fortaleza e a esperança para o nosso coração. De calar, não te arrependerás nunca, mas de falar, muitas vezes. Que possamos estar sempre perto do Senhor, para que, como as criancinhas que perto da mãe começam a aprender as suas primeiras lições, suas primeiras palavras, suas primeiras atividades, a criancinha fica ali olhando a mãe, fica olhando a mãezinha ali, e por aquele exemplo a criança começa a fazer igual, né? Começa a imitar a sua mãe. Que possamos assim fazer isso com o Senhor, cada dia mais perto dele, cada dia mais perto desse momento sublime da sua paixão, esse momento que tanto tem a nos ensinar, o seu momento de cruz, e hoje aprendemos dele o silêncio. Que possamos estar observando sempre o Senhor e aprender com ele. Aprender o silêncio, porque de silenciar nunca iremos nos arrepender, mas de falar muitas vezes. Bom dia, Brendo. E assim que o Senhor possa estar abençoando e guardando a nossa semana, que os santos anjos olhem por nós, que Maria também seja o nosso exemplo, essa que é a rainha do silêncio, que guardou tudo em seu coração e que fez a vontade do Pai. E que nesse dia o Senhor possa ter seu olhar de misericórdia voltado para nós, para expurgar dos nossos corações as palavras que ferem o nosso irmão, as palavras que ferem ao Senhor e que atingem a Jesus como uma bofetada, porque tantas das vezes nós queremos construir a nossa vida de costas para o Senhor, deixando o nosso Deus, o nosso guia, o nosso mestre, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Tantas vezes deixamos o Senhor de lado. Que possamos hoje pedir o perdão ao Senhor dos nossos muitos e graves pecados e fazer o firme propósito de não voltar a pecar. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que o nosso compromisso seja em deixar o Senhor reinar, em dar o tempo que o Senhor precisa para guiar a nossa vida, dar o nosso tempo de qualidade junto com o Senhor, dar a Ele o tempo da leitura da sua palavra, tempo para Ele falar no nosso coração, tempo para meditarmos o que Ele quer para cada um de nós e fazermos, que você possa fazer firmes propósitos nessa quaresma, de não mais voltar a pecar. Que seja o início da tua conversão, essa quaresma, começando por mais essa lição, o silêncio, aprender de Jesus o silêncio, e que a paz volte para o teu coração e a esperança. Vamos nesse dia pedir ao nosso anjo da guarda para nos guardar, nos proteger de todas as investidas de Satanás contra as nossas vidas e as nossas famílias. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que o Senhor te guarde, te abençoe. Bom dia, Raquel, e até amanhã, com a graça de Deus, 7º dia da nossa quaresma. Um beijo para vocês.